O trabalho é sobre a leitura do conto O Retrato Oval, de Edgar Allan Poe, sob a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo. Eu acho que tem muita coisa aí que daqui a pouco a gente vai dialogar. A proposta é apresentar uma experiência que a gente realizou no PIBID, tá? Um projeto que a gente tinha lá com alunos do 5º ano. Né? A gente pensou numa sequência didática, trabalhando a questão das capacidades que as operações de linguagem, né, que é apresentado por Broncar e por Machado, né? E aí a gente pensa então as capacidades de ação, a capacidade discursiva e a capacidade linguística discursiva que está dentro do projeto de ISD de análise, né? Então eu vou tentar mostrar então como a gente trabalhando com essas operações de linguagem, né, a gente pode promover uma sequência didática de leitura, porque quando a gente trabalha com ISD, normalmente a gente tem sequências didáticas ligadas ao campo da produção de texto, né? Tanto é que se a gente pegar lá aquele quadro do Bernardino Lee, né, Joaquim Dawes, aí você vai ver uma produção inicial e uma produção final, e a nossa proposta então não é exatamente trabalhar com uma proposta nos moldes que está lá proposto naquele livro Gêneros Orais Escritos, né? Então a gente vai pensar então dentro dessa perspectiva uma sequência de leitura pensando nisso. Primeira questão é pensar a capacidade de ação, porque na verdade tudo que eu vou falar aqui os professores já fazem, só que na verdade a gente arrumou um pouco melhor a capacidade de escrever todos os passos para mostrar efetivamente uma aplicação dessa teoria, porque geralmente a gente vê todo mundo falando teoricamente, mas efetivamente são poucos os textos que fazem aplicação de fato. Então, o primeiro passo seria a capacidade de ação, né? Que seria a questão da contextualização, né? O autor, os parâmetros que exercem influência sobre a produção e sobre a própria leitura, né? Então a gente teria que, quando a gente trabalha com a capacidade de ação, de alguma forma, um texto muito antigo, que é o Retrato Oval, que é um texto de 1842, se não me engano, a gente tem que fazer algumas adaptações e tem que ter alguns conhecimentos prévios, inclusive, de pontos do texto, porque senão você acaba criando uma série de confusões e você acaba não fazendo uma leitura próxima ao que o autor pretendia, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, alguns equívocos que alguns alunos, numa primeira experiência, teve quando a gente trabalhou com esse texto, sem esse cuidado com essas capacidades, principalmente a capacidade de ação. Então, é importante, nesse trabalho da capacidade de ação, pensar nisso, pensar na biografia do autor, sim, o contexto em que essa obra foi produzida, né? E o próprio conhecimento do gênero. Como é que esse gênero, que é o conto de terror, se organiza, né? Isso tudo vai estar ligado à capacidade de ação. E aí, lá na proposta do Broncar, ele apresenta dois tipos de contexto, né? O contexto objetivo e o contexto sócio-objetivo. Então, esse texto que a gente está trabalhando, a gente deixou bem claro para os alunos, né? Que era um texto que estava sendo realizado na esfera ficcional, que foi inicialmente publicado no jornal no século XIX. Esse texto ele foi publicado, e aí isso é o lugar de produção. Depois a gente falou um pouco sobre o momento de produção, que é um outro tópico que Broncar aponta, né? Então, o texto foi publicado pela primeira vez no Grand Ladies and Gentlemen Magazine no ano de 1842, com o título A Vida na Morte, né? Life and the Death. Eu não estou péssimo em inglês. E a gente também trabalhou a questão do emissor, né? Que no caso é o Edgar Allan Poe, e que esse autor já era não só escritor, mas também crítico de literatura, editor e etc. e tal. A gente não só considerou a produção dele, né? O emissor não é somente ele, a gente tem que pensar também que há um tradutor, né? Que no caso foi a Márcia Pedreira, que a gente usou uma tradução numa coleção para gostar de ler, né?
Então, evidentemente que uma adaptação, uma tradução vai gerar aí algumas mudanças, mas a gente está contando com essa tradução que é o que de alguma forma atende também aquilo que vocês falaram. A planificação vai ficar muito, não tem muito como fugir. Alguns aspectos globais vão se manter, outros talvez não. Mudanças de palavras que também modificam um pouco o sentido do texto, mas a estrutura global vai se manter. Quem são esses receptores, né? Leitores que apreciam narrativa de conto terror, né? Que tem uma provocação, né? Com doses de incerteza e de suspense. Então, essa sensação de incerteza e de suspense é uma coisa que o conto terror vai promover. E dentro do nosso caso também, como a gente está lendo isso na escola, esses receptores são leitores em situação de aprendizagem, então são leitores em formação. Esse é o aspecto ligado ao contexto objetivo, mais específico, ligado ali à interação. Mas a gente tem também outros aspectos que são os aspectos socio-objetivos, dentro da perspectiva do Broncar, né? Então, dentro dessa perspectiva, o Edgar Allan Poe foi um crítico de texto literário e descreveu os processos de construção do conto, né? É bem interessante isso. No período que ele fez isso, ele está se opondo àquela visão do leitor de conto romântico, né, que se apega à leitura de forma emocional, e porque o conto de terror ele exige um certo raciocínio, exige uma certa... Você tem que estar atento aos segmentos, porque um segmento que é apresentado no início vai ter um papel importante no meio, no final da história, né? Então, esse tipo, né, que é quando o Edgar Allan Poe vai produzir seu texto, vai pensar nessas questões, né? E esse autor também ele vai pensar em movimentos de hesitação entre o sobrenatural e o extraordinário. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. O lugar social, no caso da gente, vai ser esses alunos numa situação de aprendizagem, né? Então tem uma dimensão pedagógica. E a posição desse emissor, né, é a leitura esse emissor, no caso é o Edgar Allan Poe, com contos fantásticos, né, do século XX. Ele é responsável pela criação do gênero conto de terror. Se a gente for pensar, é o primeiro que vai pensar isso. Em relação ao receptor, é o leitor iniciante que está diante desse tipo de texto que o professor, de alguma forma, vai tendo que ir mostrando esses aspectos. O objetivo é observar o funcionamento do gênero discursivo, gênero conto de terror, considerando aí esses elementos aí contextuais e os elementos de textualização para gerar o efeito do medo, do suspense e da hesitação. Bom, além disso, ainda na capacidade de ação, a gente tem conhecimento sobre o gênero. A gente pegou um aspecto que era a própria caracterização de conto do Edgar Allan Poe, né? Que ele diz que um bom conto é um conto que tem concisão, precisão, densidade e unidade de efeito. E, além disso, o conto precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e emotividade. Então, a gente convida os alunos para perceber se isso ocorre ou não no conto, né? Dentro dessa perspectiva, a gente sentiu necessidade de se embasar também, teoricamente, por conta da característica do gênero, de situá-lo na narrativa fantástica, né? Então, a narrativa fantástica, ela tem cenários ou personagens ou circunstâncias que não figuram no mundo da realidade. Algum aspecto, né? E isso pode promover vários efeitos, né? Dependendo do tipo de fantástico que a gente tem. Então, a gente tem o fantástico maravilhoso, o fantástico do estranhamento, o fantástico do insólito, do sobrenatural, do extraordinário, etc. E aí eu usei Todorov para pensar
essas questões. O gênero conto de terror, qual é o objetivo dele? É promover uma hesitação entre o maravilhoso e o extraordinário. O que acontece? Quando a gente está no conto de terror, você pode ter um personagem que pode ser louco, pode estar sob o efeito de um sonho ou de efeito de uma droga. Então, o que ele vê, na verdade, a gente não sabe se é real ou se é um plano de uma alucinação ou de uma loucura. Então, o leitor inicialmente fica em estado de hesitação. É isso que a gente vai mostrando aos pouquinhos. As sequências descritivas, elas vão ser importantes porque elas vão construir a atmosfera do medo e do mistério. Então a gente conta justamente com as sequências descritivas para produzir essa sensação. Inclusive tem um detalhe, né, quando a gente começou a trabalhar com esse projeto, é que as crianças quando liam, a referência que elas tinham de conto de terror, na verdade, era de filme. Então, eles estavam muito mais centrados nas ações do que nos cenários, porque isso já está posto lá. Então, eles achavam até chato, porque as sequências descritivas eram muito longas, né? E elas é que são responsáveis por essa atmosfera, né? Elas que vão dar esse caráter intimista para provocar um envolvimento do leitor, né? Então, isso foi importante. E dentro disso também, a gente viu a influência do romance gótico na construção do próprio conto, né? Porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Propriedades sombrias, visões insólitas, né? Mistérios, tempo passado e presente misturado, uma história dentro da outra. E aí, a partir daí, esses elementos todos que a gente explicitou, falou, e que isso não foi feito de forma linear, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, é que a gente tem essas 3 capacidades, mas elas não são trabalhadas assim, capacidade de ação, eu vou trabalhar, elas não são trabalhadas de forma cruzada, elas não são trabalhadas assim. A gente coloca no texto assim para dar um aspecto de organização dessas capacidades, mas elas são feitas em processo intercalado. Então, na capacidade discursiva, a gente trabalhou primeiro a superestrutura e a macroestrutura do conto. E esse conto é bem interessante porque são 2 histórias em uma, com sequências diferentes, né? Então, eu não sei se vocês conhecem o Retrato Oval. Retrato Oval é a história de um fidalgo que vem com o seu empregado e estão numa noite de tempestade. Nessa tempestade, eles encontram um castelo abandonado, um castelo cheio de obras de arte, muito rico, um castelo estranho, né? Como um castelo tão rico vai parecer abandonado. Então já tem um mistério, né? O castelo. E nesse castelo abandonado, eles vão dormir num quarto, e nesse quarto ele encontra um livro falando sobre todas as obras de arte que tem naquele local. E ao dar meia-noite, ele pega o candelabro e joga a luz para uma parede. E nessa parede tem um quadro, um retrato oval de uma bela moça. E aí ele fica curioso para saber a história daquela moça. Então, termina a narrativa em primeira pessoa e começa uma segunda narrativa em terceira pessoa, que vai contar, um segundo narrador onisciente, que vai contar a história do quadro. Então nós temos 2, o Edgar ele gosta de cruzar, né? Não é muito normal isso num conto, né? Então ele cruza aí 2 histórias, e aí vai contar a história de um pintor que casa com uma moça muito jovem, e que essa moça ele vai pintá-la, vai pintar o quadro dela. Só que ele quer fazer uma grande obra de arte, só que ele fica pintando, e deixa a moça sem comer. Ao final da última pincelada, a moça, ele fica extasiado com a obra de arte, mas a moça morreu. Então, todo o quadro a moça vira o quadro. Se a gente for pensar nessa história,
É isso. Então, aí dentro dos tipos de discurso, a gente tem lá um narrador implicado e em conjunção, que forma um relato interativo, e na segunda parte a gente tem um discurso autônomo e disjunto da construção do discurso da situação de produção. As sequências, a gente foi vendo que nas sequências a inserção do gótico aparece na parte descritiva, que é assim: era uma dessas construções potentosas, a um só tempo lúgubres e grandiosas, que há uns séculos assombraram a paisagem dos Apeninos e também povoavam a imaginação da senhora Radcliffe. Quem é Radcliffe? Aí os alunos pensavam que o Radcliffe era um moço, ou que era a esposa da moça, só que Radcliffe Radcliffe é a grande autora de romance gótico da época. Então o narrador, quando faz alusão a Radcliffe, na verdade está querendo inserir o sujeito nesse mundo gótico, na apresentação. Mesma coisa vai acontecer depois. Sobre a descrição do quadro, vai falar: utilizando a técnica a que se costuma denominar vinhete, o quadro reproduzia-lhe apenas a cabeça e os ombros e assemelhava-se muito ao estilo das melhores cabeças pintadas por Sully. Sully também é uma outra referência que a gente não sabe quem é. Na verdade, esse leitor ele vai ter que ir lá retomar os quadros de Sully. Quem é Sully? Sully é um grande pintor da época, amigo de Edgar Allan Poe, e que havia pintado a esposa de Elisa, a esposa de Edgar Allan Poe. Com esses dados, a gente acaba observando que esse conto, na verdade, é um conto de terror, mas ele é autobiográfico, por conta das referências que são referências nesse ponto. E aí depois, fechando já, eu fui trabalhando alguns aspectos linguísticos, né? Ligado à letra maiúscula, que eu não vou comentar aqui. Outro que, na verdade, se você for ver, há uma descrição da moça, né? E ela é descrita assim: era uma jovem de rara beleza, cheia de encantos e alegria. Aí eu fiz uma cadeia anafórica. Ela, uma jovem de rara beleza, cheia de encantos e alegria, plena de luz e sorrisos. Repete a mesma coisa para falar da moça no processo da descrição. Travessa como uma gazela nova, afetuosa e cheia de amor à vida, essa jovem, bela esposa, dócil e meiga. Então tem toda uma visão inicial de uma pessoa viva, e aos poucos ele vai mostrando como essa moça vai se definhando, né? Esposa a qual definhava os olhos de todos, exceto os seus, ela, aquela que tanto amava, fraca e melancólica, aí já deixa de ser mulher, vira modelo. Depois aquela, o rosto de sua mulher, aí já não tem mais corpo, só tem rosto. Faces daquela que pousava, deixa de ter as faces e vai para o espírito da jovem amada e morta. Então a gente vai vendo também como é que vai se transformando essa mulher, que na verdade não passa do Pigamalião às avessas, ou a história de Pinóquio, né? Que você tem um Pinóquio, você tem um objeto de madeira que se torna humano, né? E o Pigamalião que transforma uma estátua em mulher, que um objeto em mármore para mulher. Aqui no caso é o contrário, né? Você tem uma pintura, aliás, uma mulher que se transforma num quadro, se a gente for analisar esses aspectos. Então a gente acabou fazendo, eu mostrei então aí os 3 níveis de análise que a gente conseguiu fazer, né? A capacidade de ação, a capacidade discursiva e a capacidade linguística discursiva. Tomamos esses 3 aspectos e deixamos algumas questões que o conto, né, planta uma série de dúvidas que não são solucionadas no texto produzido pelo autor, propositalmente para promover o efeito de hesitação do leitor, né? Então, os fatos narrados pelo Fidalgo correspondem a uma verdade ou um delírio do personagem, visto que ele se encontra em estado febril quando narra essa história. Quem é o dono do castelo abandonado? Ninguém. Essas respostas não vão ter.
A gente não vai ter essa resposta. O dono do castelo seria um pintor ou colecionador? Também a gente não sabe. Que é um narrador em terceira pessoa. Se ele fosse, ele seria em primeira pessoa. O que aconteceu com o pintor? Também são coisas que ficam e que a gente pode produzir texto, fazer milhões de coisas a partir daí. Para responder tais questionamentos, o leitor precisa realizar inferências a partir do não dito no texto e situar-se na proposta de leitura do conto de terror, que conta com esse movimento de hesitação que é próprio do conto de terror, né? Eu acho que é especificamente isso aí que a gente fez e trabalhou com os alunos, né?